Pisa no pé dela para você ver o que acontece. Toda a ira é externada, é mostrada, é revelada, ela é extravada de muitas formas. O texto fala que, porém, o sábio a controla em silêncio. Porque o sábio sabe que Eclesiastes fala que há tempo de falar e tempo de calar. O sábio tem domínio próprio. O sábio conhece o texto que diz: irai-vos e não pequeis. Estou irado, mas eu não vou pecar. Estou com raiva, mas eu não vou pecar. Eu tomei essa decisão. Um dos principais textos que corroboram com esse versículo é: verei a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. É muito fácil dizer que é crente. É fácil vestir roupa de crente, vir para a igreja. Você mostra que é crente na hora de uma ira, na hora de um confronto, na hora de uma humilhação. Você olhar para um ímpio e o ímpio extravasar, falar palavrão, xingamento, é normal, amados. É normal. Quem nunca vê isso o tempo todo, né? Um ímpio extravasar a ira é normal. Agora um cristão, opa, liga o pisca-alerta. Cristão não, você tem que ser diferente, ver isso de diferença. E eu vou ser mais ousado. Tem ímpio que tem comportamento melhor do que certos ditos cristãos. Tem ímpio que tem mais controle do que certos cristãos. Tem ímpio que tem mais paz na hora de lidar com o problema do que o cristão. Mais amor, incrível dizer isso, né? Por isso que ele fala que os filhos das trevas são mais felizes que os da luz. Tem ímpio que já olha, não vale a pena, eu relevo. Ele até crê em Deus ou numa força superior que vai dar conta. Cristão parece que não lê a Bíblia, né? Eu sou cristão na hora da bênção, da profecia, da resposta, mas nessa hora, eu sou Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente, braço por braço, pé por pé. E não pode ser assim, irmãos. Provérbios 26, versículos 24 ao 26 diz: as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Aqui está falando de pessoas falsas, tá? Pessoas que fingem que gostam, mas não gostam. E aqui nos traz lições sobre essas pessoas que, viravolta, nós nos deparamos com ela na nossa convivência ao longo da nossa vida. O texto fala de pessoas com palavras agradáveis e que parecem amáveis. Ou seja, tem gente que não gosta da gente, mas ela fala aquilo que você quer ouvir. Ela fala aquilo que é agradável. Ou seja, ela não ama, mas ela simula o amor. Ou seja, está falando de gente falsa. O texto fala que não passam de engano. Não acredite nelas. Se falou para não acreditar, é porque tem gente que acredita. Em algum momento a gente acaba acreditando que alguém é verdadeiro quando não é, que alguém gosta da gente quando não gosta, né? Aí o texto fala: seu coração está cheio de maldade. Uma segunda versão desse texto fala: seu coração tem 7 abominações. O que é cheio de maldade? É uma pessoa que está cheia de más intenções. No coração dela pode ter inveja de você. No coração dela, ela quer humilhar você. No coração dela tem sentimentos repulsivos, né? Ela disfarça com o rosto, com palavras, com encenação, com sorriso, mas o coração dela está cheio de maldade, cheios de maus sentimentos. Aqui fala: mesmo que escondam o ódio dissimuladamente. O que é dissimulado? Falso. Eu estou escondendo o ódio, né? Falsamente, estou escondendo. Aí a última parte fala: será exposta em público. Está dizendo que essas pessoas um dia a capa cai. Quem nunca viu a capa de alguém cair? Né? Um dia a capa cai. Quem nunca viu os bastidores de alguém? De repente você descobre: fulaninho falava de você, fulaninho não era o que dizia, né? Fulaninho chegou no ambiente e disse você. Por quê? Porque o texto fala: será exposta em público. O que alguém faz de mal contra você um dia aparece. É aquele texto que fala: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Né? Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros.
Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. No Antigo Testamento, as cidades, ou parte delas, eram cercadas por muros, né? Não era uma cidade aberta como nós temos aqui no nosso país. As cidades eram muradas. O muro ao redor da cidade representa proteção, uma barreira, né? Vai que inimigos, exércitos inimigos, estrangeiros chegassem, então a cidade ela era toda murada. Aí aqui diz, vamos voltar para o texto: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muro era facilmente atacada, facilmente invadida, não tem barreira, então facilmente entrava. Uma pessoa sem domínio próprio, facilmente o teu coração é atacado, facilmente palavras negativas entram, facilmente afrontas entram, facilmente indiretas entram, porque não tem muro, não tem proteção. Qual é a proteção que nós temos que ter no nosso coração? Domínio próprio. Uma pessoa sem domínio próprio rapidamente está na briga, rapidamente se estressa, rapidamente entra na carne. Por quê? Porque não está blindado. Tem que blindar esse coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Por isso que ele compara com uma cidade, né? Uma pessoa sem domínio próprio, o diabo ataca facilmente o seu coração. Eu vou usar alguém que ela ama para ofender ela. Eu vou usar xingamentos para ofender ele. Por quê? Ele não tem domínio próprio. Está desarmado. Está sem bloqueio. Gálatas 5, versículos 22 e 23 fala que o fruto do Espírito é domínio próprio, né? O título da igreja no qual nós estamos aqui glorificando a Deus. Nós precisamos de fruto do Espírito. Nós precisamos do domínio próprio. Provérbios 16, 32. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu já falei isso aqui antes. Por quê? Olha só, mais vale controlar o meu espírito do que conquistar uma cidade. Imagina alguém chegasse hoje e conquistasse Garanhuns. Garanhuns está na mão dessa pessoa. Você ia pensar o quê? Que pessoa poderosa, né? Todos esses bairros, ruas, casas, pessoas estão conquistados por ela. Que vitória! É uma conquista grande. Porém, o texto fala que mais vale conquistar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Por quê? Quem conquista uma cidade é poderoso, tem um poder. Mas quem conquista a si mesmo é mais poderoso ainda. Olha! Infelizmente, falo isso com dor no coração. Infelizmente, nem todo mundo tem esse poder de conquistar a si mesmo. A minha língua está conquistada, está controlada. Aqui não vai ter xingamento, não. Aqui não vai ter bateu, levou, não. Bateu por você. Você vai se ver com Deus, mas eu não vou devolver na minha moeda. Se controle, se conquiste, para que você possa morar no céu. Glória a Deus. Para que você possa agradar ao Senhor. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Só confirmando, né? Porque tem textos repetidos na Bíblia. E para mim não é perda de tempo, né? Se está repetindo é porque Deus quer que foque de novo. Eu vejo isso. Romanos 8, 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu acho que esse versículo ele resume, pastor, o que nós estamos falando nessas 3 pregações seguidas, né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É com tristeza que nós vemos pessoas que têm anos e anos de ministério, de igreja, tem cargo, desse a unção disso, é filho de pastor e tal, mas está na carne. Acha que é blindado. Não, eu tenho teologia, eu posso fazer o que eu quiser. Não, você tem que controlar o teu espírito, controlar os seus sentimentos, buscar isso. Mas eu não estou dizendo que ninguém vai sentir raiva não, porque a gente sente, nós somos de carne e osso. O que eu estou dizendo é que quando a ira vem, é uma escolha. 2 caminhos, ou eu controlo ou eu descontrolo, ou agrado a Deus ou agrado o diabo, né? É uma escolha. Pastor, aquela mulher me disse isso, eu não disse nada, mas aqui dentro estou pegando fogo de ira. Você já fez o primeiro passo, muitos não fazem o primeiro passo. E o segundo, sabe qual é? Ore a Deus, conselho pastoral, conselho de pastor, para a noiva do Cordeiro. Ore a Deus, para Deus tirar isso de você, quando você menos esperar sair. Nós não temos poder de nos libertar, mas o Espírito Santo ele tem. O nome da igreja, frutos do Espírito.
O Espírito Santo de Deus, ele pode nos libertar. Glória. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Tem gente que tem um processo, né? Eu não vou ser aqui radical, extremo, né? Olha, amanhã você já tem que estar tudo bem. Não, cada um tem o seu tempo. Mas o que Deus quer é que você lute por isso, se esforce. Olha, tem uma semana e eu estou com raiva, mas você precisa que está diminuindo. Estou sendo sincero, né? Tem muita igreja que perde membro por causa de religiosidade. Quer forçar a pessoa num nível, né? A gente não vai deixar o pecado dominar, né? Olha, venha, faça o que quiser, fique como quiser, não é isso. Mas também não pode forçar tanto. O que a gente tem que ensinar é o caminho. O pastor não obriga a ovelha, o pastor mostra o caminho do aprisco. E a ovelha vai indo. E a cada passo está mais perto do aprisco, está mais perto das águas. Salmo 23, 2 fala que ele é um bom pastor, que nos leva a águas tranquilas, nos conduz a pastos verdejantes. A melhor comida, a melhor água, né? O bom pastor nos leva. Salmo 37, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Olha aqui, 3 termos desse versículo: evite, rejeite e não. É uma escolha, amados. Evite a ira, rejeite a ira, diga não para a ira. É você que sabe, você pode evitar ou trazer para você, né? Você pode dizer não ou pode dizer sim. Ou seja, escolha não ser inflamável, que é a definição de domínio próprio. Aí aqui fala que isso só leva ao mal. Nós podemos interpretar de diferentes formas, né? A ira, a fúria só leva ao mal, né? Leva ao seu mal-estar. Você estava bem, ficou mal, né? Vai te adoecendo, vai te corroendo. Nossa, fulano me xingou, me ofendeu, e eu não sou isso e tal. Você vai se sentindo mal com aquilo. Ou leva ao mal no outro sentido, né? De causar uma confusão entre pessoas. Olha o que ele fala, né? Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite. Os irmãos vão rir. Isso aqui é o versículo do Chaves, né? Não se irrite. Não se irrite. É o que Deus quer para nós. Provérbios 28, 25, parte A. A ganância provoca brigas. Aqui eu quero entrar na parte material, irmãos. A gente está falando de não brigar, né? E a ganância é algo que provoca brigas. Por quê? Ganância é o desejo excessivo por coisas materiais. Gente que quer ter mais do que pode. Gente que o orçamento não dá, mas ela quer viver acima do orçamento. Ela quer porque quer ter coisas. A ganância aqui no sentido material. Ganância gera brigas. Por quê? Porque na maioria das vezes nossos recursos são limitados. A não ser que haja uma pessoa rica ou milionária em nosso meio. E às vezes até a pessoa rica ainda tem algo que ela não consegue, né? Que nem tudo é dinheiro na vida. Mas na maioria das vezes nossos recursos são limitados. E aí o ganancioso, ele provoca briga. Tem gente que, por exemplo, ela é imediatista para comprar algo. Ela poderia esperar um pouco. Vou economizar 1 mês, 2 meses, juntar um dinheirinho, compro, fico de boa. Não, eu quero agora, né? Não tem paciência para comprar. Quando isso fala que a ganância provoca brigas, é porque geralmente um ganancioso é próximo ou vinculado a alguém que é um administrador de bom senso. Aí começa a briga. Porque o ganancioso quer levar para o materialismo, quer quebrar, quer se preocupar com coisas desnecessárias, e o do bom senso não. A gente tem que cortar gasto, a gente tem isso para pagar. Eu não vou ficar sem dormir, eu não vou ter cobrador na minha porta. Começa a briga. Por isso que Provérbios é o livro da sabedoria. Ele nos ensina a ter sabedoria na vida em diversos pontos que a gente às vezes nem imagina. Está lá. Glória a Deus. Tem gente que é gananciosa e provoca briga porque é ingrata, né? Tem um monte de coisa. Meu marido me deu um monte de coisa. Minha mãe e meu pai me deu um monte de coisa. Mas ela é ingrata em relação ao que tem e só fica cobrando mais. É um ganancioso. Vai ter briga. A pessoa olha, mas eu te dei isso. Eu te dei isso, aquilo. Eu te dei o que eu podia dar. Fulano pode dar mais porque ele pode. Eu não posso. Começou a briga. Quebra de confiança, né? Às vezes um pegou algo com o outro, não devolveu, por ganância, né? Eu não vou devolver não, porque se eu devolver eu não quero, porque eu quero pegar esse recurso que eu já recebi, mas eu quero investir em outra coisa, comprar outra coisa.
E quem emprestou quer de volta. Infelizmente a gente vê isso no povo que se diz ser de Deus. Antigamente você falava que era evangélico, você levava tudo do mercado. Tinha honra. Hoje em muitos lugares você falar que é crente, a pessoa não quer nem que você volte. Lá em Brasília tem uma cidade satélite no Distrito Federal chamada Candangolândia. É assim de igreja evangélica. Mas tem muitos lugares lá que alugam. E quando descobrem que alguém querendo alugar para fazer igreja, eles não deixam. Devido ao mau histórico de outros que passaram em outro momento. Que vergonha, né? Às vezes poderia ser até alguém que vai ali para fazer a obra de Deus, né? Glorificar a Deus de verdade, mas perde o ponto, tem condição, né? Mas perde o ponto por causa de outros que trouxeram escândalo, a ganância. Exatamente, mau exemplo, mau testemunho, más referências. A ganância provoca briga. E o texto fala aqui, pastor, brigas no plural, né? A ganância provoca brigas. Não está falando provoca briga, uma, singular, única. Brigas. Por quê? Porque geralmente é um confronto constante entre um ganancioso com um de bom senso. Sempre brigando. Ah, porque a gente comprou uma cadeira rosa, mas agora quero uma amarela e uma azul. Nem precisa. Tem duas pessoas na casa que quer ter 10 cadeiras. Quero. O outro, mas não dá. Talvez mais na frente. Brigas. Ganância provoca brigas. Filhos que roubam os pais. Pais que morrem, briga de herança. Olha a ganância provocando brigas, né? Quando os pais estavam vivos, beleza. Morreram. Acabou que você é meu irmão, que você é meu sangue, que a tua mãe é minha mãe, que teu pai é meu pai. Acabou. Né? Acontece. É ganância. Cadê aquele amor onde eu me preocupo mais com o meu irmão de sangue, que está vivo, que é minha família, que tem os meus sobrinhos? Acabou. Existia um teórico, no qual eu não me recordo o nome, que dizia que é mais fácil você esquecer do pai e da mãe que você enterrou do que daquela dívida. Tudo que se deseja quer. Esse é o problema de algumas pessoas. Provérbios 27:20 diz: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. É fogo. O mundo dos mortos cabe mais morto? Cabe. Não importa quantos morram, sempre cabe. Você nunca vai ver a morte, nunca não, né? Vai chegar um momento do anticristo, as coisas vão mudar um pouco, mas a princípio, até o dia de hoje, esse é o dia que o Senhor já fez. Você não vai ver a morte e dizer, olha, pare, ninguém morre mais, porque já tem muito morto do outro lado. Não, morreu, venha. Estamos aí. O desejo do coração do homem. Os desejos do coração do homem são como o mundo dos mortos. Sempre cabe mais um. Ah, porque eu estou com um terno marrom, agora eu quero um terno bege, e agora eu quero um terno azul, e agora um xadrez de azul com marrom. Sempre vai ter mais um. Se você for, né? Eu não estou dizendo, mas eu não posso desejar, tá? Por favor. Não me interpretem mal. Pode prosperar, pode desejar, pode comprar, só não se domine por isso. É verdade. Não se deixe dominar por isso. Tem gente que, né, se não tiver aquilo, o mundo acabou. Eu já vim desviar porque não tinha mais veículo e morava perto da igreja. Mas é porque tinha aquela vaidade, eu tenho que mostrar para o outro que eu tenho um carro. Se me vir que eu estou chegando na igreja a pé, meu Deus, gente, que isso? Glória a Deus com carro, sem carro, né? Ontem foi uma chuva tremenda na nossa cidade, hoje já ficou mais tranquilo de vir, né? Soube que eu ia encontrar com as irmãs em outro destino ontem, né? Mas é tudo no trabalhar de Deus. É verdade. Eu quero concluir essa mensagem, amados. Eu quero trazer uma conclusão sobre raiva e uma conclusão sobre a língua, né? O tema foi esse, controlando a língua e a raiva. Não tinha como separar os dois. Raiva eu posso falar de muitas coisas, mas eu tenho que falar de raiva na língua. E a língua, não posso falar de língua sem a raiva, porque a língua sem a raiva ela seria boa. Conclusão sobre raiva. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, você responde para você, tá bom? Você teria coragem de pegar um pau de madeira e bater numa pessoa? Você teria coragem de pegar uma barra de ferro e bater na cabeça de uma pessoa? Não. Você teria coragem de pegar alguém, tacar álcool e queimar ela viva? Você teria coragem de fazer isso? Não. Mas quando você deseja que alguém vá para o inferno, você está dizendo isso e muito mais. É fogo. Porque o inferno é muito pior do que isso.
É que quando a gente pensa assim, né? Não, eu jamais mataria alguém, né? Uma paulada na cabeça, tocar fogo em alguém, que isso? Mas quando alguém deseja que alguém vá para o inferno, tem gente que deseja isso, infelizmente. Ah, você vai queimar, né? Você fez comigo, teu lugar é lá. O inferno é muito pior, muito pior. Porque até uma paulada, uma morte aqui, por mais horrível que seja, e é horrível, ela passa. E o inferno, passa quando? Alguém já foi no inferno para saber a dor? A Bíblia fala que o inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Amado, você chorar de dor, você ranger os dentes, imagine a dor de um fogo que nunca se apaga.